away, and 1,000 violins begin to play. Or it may be the sound of your hello, the music I hear. I get misty the moment you're near. Hoje é dia de mangiare una bella pasta. Mas, sejamos justos, as massas que nós brasileiros apreciamos tanto surgiram na China e, por causa do famoso explorador Marco Polo, foram apropriadas pelos italianos. Mas não importa de onde surgiu, o que importa é a gente comer e comer bem. E é nessa vibe de esfomeada que nós vamos falar de massas frescas. É um grande prazer e uma grande conquista na cozinha fazer a sua própria massa do zero. Eu me lembro dos dias em que eu sonhava em poder fazer minha própria massa. É mais fácil do que parece, mas eu tenho que confessar que é trabalhoso. Então se inspire, se encante, abre um vinhozinho, bota um jazz delicioso para tocar e bora cozinhar! O primeiro obstáculo aqui é ter o equipamento correto. Ok, é possível abrir a massa no rolo, mas o resultado não fica legal e por isso eu não recomendo. A minha recomendação é que você compre ou empreste um cilindro pelo menos. É aquele que tem uma manivela, você vai girando até a massa ficando fina. Aqui em casa eu tenho o que nós chamamos de máquina para massa, que vem com um cilindro e também com os cortadores, que a gente usa para fazer talharine e espaguete. Eu fiquei namorando e acabei ganhando uma de aniversário, fica a dica. Mas se você tiver só o cilindro sem os cortadores, já tá de bom tamanho, já vai dar certo. Aí vai a receita então. São só ovos e farinha. Só isso. Pronto, acabou, tchau. Eu ouvi muito isso, que era só colocar um ovo a cada 100 gramas de farinha. E as minhas massas ficavam uma porcaria, ficavam úmidas, grudentas. E na hora de passar no cilindro era um martírio. Mas depois de muito errar, eu acabei aprendendo que a gente usa as gemas e não os ovos inteiros para se obter um bom resultado com a sua massa. Ah, mas o que eu faço com as claras que sobraram? Calma! Não joga fora. Aqui no Cozinha Encanto, a gente ainda vai aprender uma porção de receitas de sobremesas à base de claras. Quando eu faço, como dá um certo trabalho e faz um pouquinho de sujeira, eu aproveito para fazer uma boa quantidade. Eu uso 300 gramas de farinha e 12 gemas. Mas você pode fazer mais ou menos massa respeitando essas proporções. Por exemplo, meia receita vai 150 gramas de farinha e 6 gemas. Essa é a receita básica, com farinha e gemas, mas você pode também utilizar farinha e sêmola de trigo. A sêmola é um pouquinho mais cara que a farinha, mas é excelente para massas. Ela vem da parte dos grãos duros do trigo, que é uma parte mais nobre. Se você optar por ela, a sua receita vai ser 150 gramas de farinha, 150 gramas de sêmola e 6 ou 7 gemas. Percebam que aqui a quantidade de gemas é um pouco menor. Você vai sentindo o ponto da massa com as mãos. Tá muito seca? Difícil de incorporar? Você pode colocar um ovo inteiro com a clara para conseguir mais umidade e para chegar no ponto ideal. Se tiver muito úmida e grudenta, você pode colocar mais farinha e mais sêmola até atingir esse ponto. Você pode colocar sal na sua massa. Eu disse pode colocar porque muita gente deixa a massa sem sal e ajusta no molho, nos acompanhamentos. Dá certo também, isso fica a seu critério. Eu, por exemplo, quando faço lasanha 4 queijos, deixo a massa sem sal, porque os queijos já são naturalmente salgados e é importante buscar esse equilíbrio. A massa base já é um sucesso por si só, mas você pode adicionar cúrcuma. A gente chama de açafrão, aquele pozinho amarelo, mas é cúrcuma. Você também pode adicionar pimenta moída, espinafre, massa de tomate, tinta de lula, o que você quiser. Aqui eu optei pela versão básica e se você estiver começando, eu recomendo que opte também pela versão básica. É melhor não inventar muita coisa, menos é mais. Ok, temos os ingredientes. Então num bowl,
você vai deixar tudo bem homogêneo. É importante diferenciar essa massa de macarrão da massa de pão. Nesse caso, a gente não sova e não manipula demais a massa, porque você não quer desenvolver a rede de glúten. Você quer como resultado uma massa fininha e sequinha. Você não quer que ela cresça como uma massa de pão. Ficou homogêneo? Já basta. Coloca para descansar num plástico filme e deixa ali por uns 20 minutos. Enquanto isso, deixa seu cilindro montadinho numa superfície lisa, firme e limpa. Antes de iniciar o processo de abrir a massa, se certifique de ir polvilhando sempre a bancada para que a massa não grude nela. Você pode polvilhar com farinha, sêmola ou fubá. O fubá é uma ótima opção para polvilhar, porque vai ter o mesmo efeito da sêmola, mas é bem mais barato. Você vai polvilhando também o tempo todo a própria massa, para garantir que não grude. Com um cilindro ajustado no 0 ou no 1, se esse for o menor número do seu cilindro, você vai começar a abrir essa massa. Caso você tenha feito aquela receita com os 300 gramas de farinha, você pode dividi-la em duas. Sempre polvilhando, você vai passar 2 vezes nessa espessura mais larga do cilindro. Depois, ajusta do 0 para o 1, passa mais uma vez. Ajusta do 1 para o 2, novamente passa mais uma vez. Assim você vai até a espessura 7 ou 8. Caso você queira uma massa própria para lasanhas, talharines, espaguetes, as mais comuns. Como eu tenho muita prática, muitas vezes eu vou abrindo a massa sem cortá-la e vou deixando ela se alongar bastante. Mas não tem problema nenhum você ir cortando a massa enquanto ela for se alongando. Você pode cortar em quadrados grandes para fazer lasanha. É uma ótima ideia para começar. E quem é que não ama uma lasanha bem feitinha? Caso você tenha máquina com os cortadores, você pode fazer o talharine ou mesmo o espaguete. Mas lembra de polvilhar bastante para não ter risco de grudar um fiozinho no outro. E com o tempo, você pode inventar penne, pappardelle, massas recheadas como ravioli ou capelete. Você pode deixar a sua criatividade rolar solta. Talvez você já tenha visto aqueles varais para massa, que são utilizados para deixar a massa secando, para serem posteriormente armazenadas. Aqui em casa eu faço a massa logo antes de usar para alguma receita, então eu não tenho varal nem nada do tipo. Ele não é essencial. Se você tiver uma boa bancada, você pode espalhar seus quadrados de lasanha por ela ou seus fios de espaguete ou talharine e logo já ir para o cozimento. Essas massas frescas necessitam do cozimento em água, mas é bem rapidinho. Primeiro, se certifica que a água está fervendo. Depois coloca a massa e em 2 ou 3 minutinhos você já retira. Eu uso aquela espagueteira, que é uma panela que vem com um escorredor que cabe perfeitamente na panela maior. Mas se você não tiver, tudo bem. Cozinha numa panela comum e escorre num escorredor na pia mesmo. É importante lembrar que é recomendado ferver 1 litro de água a cada 100 gramas de massa. Ou seja, muita água para que a temperatura dessa panela não caia demais ao entrar uma grande quantidade de massa em temperatura ambiente ali. E para que não grude uma na outra, para que não fique empapuçado. Não é necessário azeite ou óleo, porque ele impermeabiliza a massa e dificulta na hora de agregar o molho. Falando em molho, você escolhe qual você quiser, aí é com você. Se essas informações foram úteis de alguma forma, dê seu like, inscreva-se no canal e continue aprendendo e se encantando junto. A princípio, fazer sua própria massa pode parecer muito desgastante. Realmente, exige um pouquinho de dedicação. Mas eu te garanto, quando você der a primeira garfada, você vai se sentir nas nuvens. I get misty and too much in love.